Fala aí, nação tricolor, eu sou o Guiné e hoje aqui junto com o meu brother Fernando, vamos falar um pouco sobre a fase de grupos na Libertadores, né? Os 6 primeiros jogos do São Paulo na fase de grupos. Salve, Fernandão, bem-vindo, tudo em ordem? Salve, salve, Guiné. Um prazer enorme estar aqui com você. Vamos falar aí dessa campanha aí do São Paulo, que foi meio assim do inferno para o céu, né? Começou assim pessimamente, sem perspectivas, e terminamos aí como primeiro do grupo. Vamos aí para o pote 1, né, do sorteio da Libertadores, que é relativamente um pouco mais fácil que o pote 2, né, que poderíamos enfrentar aí adversários um tanto mais complicados. Mas eu achei que foi assim uma virada muito interessante. O time do Zubeldia tem uns problemas aí que nós vamos conversar bastante, mas ainda assim o time deu uma virada de chave, né? Que eu acho que esse é o ponto interessante da gente falar. Muito bem, Fernandão, muito bem. Vou fazer um pequeno resumo aqui do que aconteceu Sim, nessa fase de grupos. São Paulo começa perdendo para o Tajeres, na Argentina, 2-1. Na sim, sequência, vence o Cobressal por 2-0 no Morumbi. Depois nós temos o jogo de estreia do Zubeldia, que o São Paulo vence o Barcelona lá em Guayaquil por 2-0. Na sequência, vamos até o Chile, enfrentar o Cobressal, vitória por 3-1. Aí o jogo, o penúltimo, São Paulo enfrenta o Barcelona no Morumbi 0-0, talvez o jogo mais difícil, até mais difícil do que o da derrota, né? Você vai falar daqui a pouco, sim. mas no da derrota o São Paulo não jogou nada. E por último, ontem, São Paulo 2, Tajeres 0. São Paulo, então, consegue, nessa fase de grupos, vamos falar aqui um pouquinho, são 6 jogos, 4 vitórias, um empate, uma derrota. O tricolor marcou 10 gols, sofreu 2, por óbvio, um saldo de gols de 8 e um aproveitamento de 72%. Temos como líderes de artilheiros, né, os dois artilheiros, Caleri e Luciano, com 3 gols, e na assistência tivemos Eric como destaque, com 2 assistências. Agora eu quero te ouvir. O que, que você achou dessa primeira participação do São Paulo na fase de grupos? O que, que você pode falar para a gente aí, Fernandão? Sim, Guiné, essa primeira fase da Libertadores começou com um técnico que estava patinando, né, no comando do time, né? Era um técnico que foi mantido aí por quase 40 dias depois do final da fase de classificação no Campeonato Paulista, e era um treinador que absolutamente já não tinha mais repertório, estava totalmente desgastado, né, com o elenco, com o time, e não houve o trabalho da diretoria em buscar um novo técnico, né? E aí o São Paulo fez aquele primeiro jogo lá contra o Talheres, que foi uma partida absolutamente horrorosa, perdeu, mas podia ter sido demais, né? Tal foi a fragilidade técnica do time. Tivemos aí depois, no jogo de volta, escancarou, né, a fragilidade do time do Carpini, com aquela vitória de 2-0, né, em cima do Cobressal, construída aí nos últimos minutos de jogo. E aí a gente começa com uma virada de chave, né? O time passa a ser comandado pelo Luiz Ubeldia e tivemos aí a vitória bem convincente aí na estreia do Zubeldia lá no Equador, né? Uma boa vitória, o time mudou assim da água para o vinho. E aí no jogo de volta foi aquilo, ganhou bem lá em Cobressal, no Chile,
teve um empate em que o time martelou, mas não conseguiu furar a defesa do Barcelona, né, que veio jogando aí na retranca, no jogo de volta. E, por fim, tivemos aí o jogo de ontem, né? 2-0 contra o Talheres. Não foi uma boa partida do São Paulo, mas o São Paulo, acima de tudo, foi um time competitivo, né, Guiné? O que a gente vê de um time do começo da Libertadores para a partida de ontem foi uma virada para um time que compete, um time que disputa por cada bola, um time que é vibrante em campo, que não luta por cada bola, né, em campo. Eu achei isso muito interessante. E, e ontem, né, quando a gente viu o gol lá do Luciano, foi sintomático a comemoração do Zubeldia, né? O Zubeldia parecia que era São Paulino desde sempre, né? Ele pulando lá, comemorando com os jogadores. A gente teve essa mudança de atitude, eu achei muito interessante, porque demonstra que temos um time aí com espírito de competitividade, né? Ao contrário do começo da Libertadores. É isso aí, Fernandão. Vamos lá, falar um pouco sobre esses 6 jogos. Você já falou em cada um do jogo um pouquinho, concordo contigo. Acho que o primeiro jogo o São Paulo disputou ali, mas assim, Carpini já estava de saída. O segundo, a mesma coisa, precisou dos últimos minutos para ganhar do Cobressal, tem a virada de chave, como você fala. Mas eu acho que o fundamental aí é a gente colocar o seguinte: quando o São Paulo é eliminado ali no Paulista, a expectativa para a temporada era péssima. Péssima, péssima. Todo mundo falava, ferrou, vai dar ruim. E aí o que acontece, né, cara? A diretoria, com 100 dias de atraso, faz o que devia ter feito, que é trazer um técnico. São Paulo, quando sai o Dorival, poxa, era ali a hora de trazer um técnico. Que fosse o Zubeldia, que fosse o Milito, vai trazer um técnico ali. Aí você pega o Carpini, cara, além de fuder com a carreira do rapaz, porque o rapaz, pô, podia estar na Juventude agora, fazendo um puta de um trabalho lá. Aí não, São Paulo traz ele para cá, sabendo que não vai dar certo. Então, os postos aqui do Jabaquara sabia que não ia dar certo o Carpini, por que a diretoria não sabia, né, cara? Pois é. Aí cai o Carpini, o São Paulo desacreditado, um planejamento todo errado, que aí amanhã a gente vai falar mais isso na live, né? Mas você vê, por exemplo, o André Silva, é a terceira opção do ataque agora. Talvez se o Zubeldia tivesse no começo do ano, não tinha trazido o Zubeldia, porque ele ia usar o Juan. Entendeu? Exatamente. Mas vamos lá. A mudança de chave foi fundamental. O técnico, ele vibra com o time, é espetacular. São Paulo consegue uma classificação boa, 13 pontos ali, o mesmo número de pontos do Tajeres, a gente ganha no saldo de gols. Tudo lindo, maravilhoso, perfeito, passamos como queria em primeiro lugar. E aí, agora chega a hora de pensar no futuro, e eu acho que agora começa a temporada. Até agora o Carpini, ele teve... Carpini, é uma puta... Na cabeça. Zubeldia. O Zubeldia teve um trabalho excelente. Tem muita gente que critica. Eu falei no podcast, pô, o cara, agora são 9 jogos sem perder, né? Ah, mas só pegou o time fraco. Ah, mas pegou... Meu, não temos culpa. O São Paulo não tem culpa de que a tabela nos trouxe time fraco. Pelo contrário, o São Paulo tem que agradecer que o técnico teve como montar um time, ajeitar e ajeitou. Passou em primeiro lugar no grupo, passou na Copa do Brasil com 2 vitórias. Ah, mas agora foda-se, a tabela. O que veio foi o Águia de Marabá, nós passamos por ele. Brasileirão, estamos na boca dali do G4. Ah, mas só foda-se também, não importa. O São Paulo está jogando contra o que está aparecendo na tabela. Só que agora a gente vai começar a encontrar adversários mais difíceis, né? Daqui a pouco eu quero falar com você um pouquinho mais sobre a próxima fase, a possibilidade de pote, mas eu quero te fazer algumas perguntas rapidinhas aí. Você concorda que o Luciano foi o jogador mais importante dessa fase, desses 6 jogos? Guiné, é discutível, na verdade, a opção pelo Luciano jogando
pela meia. Eu não gosto do Luciano jogando pela meia. Ele é um jogador que não consegue pensar o jogo. Ele não tem essa habilidade, né, de vir de trás. Mas, por um outro lado, quando ele resolve jogar mais lá na frente, a coisa muda de figura. E foi ontem, foi isso. Ele foi jogar lá na frente e ele fez gol. O Uhum. Luciano ele não tem essa característica de vir de trás e pensar o jogo. Ontem, um dos principais problemas, né, falando um pouco do jogo de ontem, vamos falar melhor na live Amanhã, de né? amanhã, foi o Luciano pensando no jogo e o Lucas penso lá na ponta. Quer dizer, o Lucas é um desperdício, né? Ah, não, isso aí é que sim, né? Total. Amanhã nós vamos falar disso. A gente elogia o Zubeldia. Só que assim, a hora que o Zubeldia começar a levar porrada por causa disso, a gente já registrou aqui. A gente já Já registrou, é um registrou. desperdício. Eu entendo a convicção dele. Talvez o Luciano, a importância que ele tem tido em campo, não só pela questão dos gols, mas é Uhum, pela questão da luta em campo. É um cara que briga por cada jogada, é um cara que reclama muito. Ele representa muito o espírito do técnico em campo. E eu acho que o técnico encontrou na figura dele um líder, né? Para que ele possa confiar e escalar. Só que eu acho que o Luciano, na minha opinião, ele está fora de posição. Enquanto ele uhum, jogar na meia, e isso é uma teimosia que nós já falamos aqui, não vai acrescentar nada ao time, o time vai continuar sofrendo. Ontem, o primeiro tempo de São Paulo foi fraquíssimo, né? Achou aquele gol lá numa jogada individual do Rodrigo Nestor, que, aliás, tem sido um destaque muito grande uhum, do São Paulo em todos esses jogos, uma regularidade muitíssimo importante para o time. É um cara que dribla, que chuta, é um cara marcador, é um cara carrapato, né, que a gente costumava chamar antigamente, né? uhum. E o Nestor, se não fosse aquela jogada lá do Nestor e o pênalti do Lucas, teria sido 0-0, né? É, tem isso. E, então o Luciano, a figura dele, respondendo a tua pergunta, é tipo de um líder, né? De um cara Uhum. que briga pelo técnico em campo, que questiona, que reclama, mas que perde gol demais. Ele perde gol demais, ele faz assim muitas jogadas ruins, passes errados. Se ele se concentrasse mais em jogar e menos em reclamar, Já ele ajudaria, seria né? muitíssimo mais útil, né? Boa. A gente fala isso agora na vitória, né? Porque Sim, sim. falar depois quando o time acontecer alguma coisa ruim é fácil, né? Exato. Mas é Exato. isso. Eu acho que a importância dele é por ele ser aquele líder em campo Uhum. do técnico, porém ele deixa a desejar em muitos momentos, né? Sim, sim. É, porque muita gente está dizendo isso. Eu diria o seguinte: eu acho que os jogadores Caleri e Luciano tiveram nesses 6 jogos aí, foram iguais, foram os jogadores mais decisivos, né? Creio que o Isso. jogador mais importante para o elenco, mais importante para o time nesses 6 jogos, tenha sido o Alisson. Eu acho que ele foi o jogador mais Isso. importante Sim. e faço coro contigo. Eu acho que o Nestor hoje, para você ver como é que a coisa é, né? Em janeiro eu tinha, quando ia começar a temporada, eu achava que Lucas e Ramos Rodrigues seriam os jogadores do São Paulo na temporada. Para mim, o cara que Isso. está decidindo até agora é o Nestor. É o cara que eu vejo ali. Está decidido não, porque ele jogou pouco, né? Tem entrado recentemente. Mas é o cara que eu tenho esperança que vai fazer alguma coisa diferente, cara. O Lucas, como Isso. você falou agora aí, deslocado para a direita, eu não tenho muita esperança, não. Eu confio no bom senso do técnico, porque eu já Uhum. percebi que é um técnico que conhece muito, né? É, Tanto que ele armou 9 times diferentes, 9 esquemas diferentes nesses últimos jogos. Ele sim, mexeu joga de mesmo. acordo com o adversário, né?
Porém, eu Verdade. vejo que ele já deve ter observado algumas coisas que não vão ajudar o time, tipo Igor na lateral direita, né? Alisson foi muito bem de primeiro volante, mas tipo Lucas na ponta, né? Luciano na meia, já deu. Não, Uhum. É o não tipo de dá. coisa que, enquanto o time está funcionando, está legal. Mas a hora que Isso, eventualmente não funcionar, todo mundo vai falar, é por isso e por isso. Porque a gente fala isso desde o isso, Rogério Ceni, né, cara? Desde o Rogério Ceni, que o exatamente. Luciano a gente reclama, com o Dorival a mesma coisa, mas enfim. Fernandão, próxima fase, possibilidades aí. Como o São Paulo fica no pote um, tem a possibilidade de enfrentar Flamengo e Botafogo. Isso é complicado, né, Isso, cara? Isso é complicado. muito Eu não lembro os difícil. outros, mas Flamengo e Botafogo pode complicar. Deixa eu abrir aqui, a gente já Boa. fala. Já. Fala aí pra gente, porque é importante, né? Porque, assim, o time mais difícil que a gente enfrentou, o adversário mais difícil nessa primeira fase aí, sem dúvida, foi o Tajeres, mas o Tajeres, convenhamos, né? Não é nada demais, não é? Tá a possibilidade do São Paulo enfrentar, vamos lá, Hum, Colo-Colo do Chile, hum, ainda o grupo C não está definido devido ao atraso, né, dos hum, jogos do Grêmio, mas é bem possível que ou o Achipato ou o próprio Grêmio, o uhum, Botafogo Rio, né, o Flamengo, o, o São Lourenço, né, de Almagro, na Argentina, o uhum. Peñarol, né, do Uruguai, e o Nacional do Uruguai. São Não tem moleza, não tem adversários moleza. Eu complicados. diria assim, acompanhei jogos, todos eles. Eu acho Sim, que qualquer um aí é mais difícil que o Tajeres, você concorda? sim, com Então, toda certeza. acho que São times aí bastante bem treinados. Eu ficaria muito preocupado se o São Paulo enfrentasse um Grêmio ou um Flamengo, um Botafogo, sem dúvida nenhuma seria complicadíssimo. Desses times aí, dos jogos que eu vi, acho que o time que é um pouco mais tranquilo é o Colo-Colo. Colo-Colo. Isso. Eu também acho. Acho que o Colo-Colo. O São Lourenço parece que não deu muito trabalho também, né? O São Lourenço hoje parece que ele é inferior na Argentina. Ele está, se eu não me engano, está atrás do Tajeres, né? Ele é inferior ao Tajeres. Então seria talvez os adversários menos difíceis, mas é aquilo, né? Libertadores não tem facilidade. Você viu o Barcelona veio aqui e Sim, empatou, né? exatamente. É isso E o aí. Barcelona agora vai disputar aí a Sul-Americana, né? O rebolo Vai, da vai tentar Sul-Americana entrar lá. para tentar entrar. Boa. Então, eu acho que não tem adversário tranquilo para o São Paulo, não. O time, eu acho que esses jogos aí, esses 9 jogos do Zubeldia, foram Uhum. jogos assim, mais para teste, né? Tipo, mais para encontrar uma formação, uma identidade. Mas eu acho que agora é hora de começar a definir algumas coisas aí. Concordo com você. Eu acho que tudo deu certo, acabou dando certo, que a gente pegou alguns adversários não tão difíceis, deu tempo do técnico ganhar o grupo, rodar vitórias. Isso é muito bom, cara. O cara tá 9 jogos no São Paulo, não perdeu nenhum. Isso dá uma moral do cacete para ele. Então, até aqui só temos o que comemorar. Mas agora a coisa vai mudar um pouquinho. Fernandão, vamos lá. De 1 a 10, agora você vai dar notas, porque eu vou te perguntar Tá, aí, tá? Não te falei nada, não te preparei, mas é isso. 1 a 10 vamos para lá. a campanha do São Paulo nessa fase de grupos. A 7, né? 7. 1 a 10 para o nosso querido Zubeldia. A 1 a 10, 10, né? Dá para dar Ele 11, né? mudou o espírito do time. É um cara que ainda tem algumas coisas que podem ser melhoradas, mas 10, tranquilo. Muito bom. Eu acho que ele mudou o São Paulo assim da água para o vinho. São Paulo que a gente assistiu até a desclassificação do Paulista, até o início de abril, foi um.
E do Barcelona para cá foi outro totalmente diferente. Outro E diferente, é um concordo. time que, apesar dos problemas que ele tem, é um time que compete, né, Guilherme? Encara todos os times igual para igual, não é um time que se deixa bater. Nós vimos em vários jogos aí do Rogério, do próprio Dorival, um time muito depressivo, né? Principalmente jogando fora de casa. Esse time encara de igual para igual. Se vai ganhar ou não vai ganhar é uma outra história, mas que encara, encara. Boa. E agora a pergunta final. 1 a 10 as chances que você diria hoje, claro, estamos falando hoje, de São Paulo eventualmente chegar a uma final da Libertadores. Ganhar depende do jogo da final, mas a chance que você acha de chegar numa final, 1 a 10. Olha, Guiné, eu Essa é tô fácil, né? otimista. Eu tô otimista. Eu acho que um 6 aí, tranquilo, viu? Oh, um 6 é Acho, ótimo, 6 é ótimo. eu acho que um 6. E se à medida que for passando de fase, essa certeza vai aumentando. Mas hoje eu diria um 6. Muito bom. Então é isso, meu caro. Falamos aqui sobre a participação de São Paulo na fase de grupo da Libertadores. O Tricolor passa em primeiro lugar. Segunda-feira vamos descobrir quem vai ser a vítima das oitavas de final. O sorteio vai ser bacana. Temos que acompanhar aí com bastante atenção, né? Isso, Nós vamos. só para deixar claro, quando eu falo quem vai ser a vítima, eu quero dizer se vai ser a gente ou o adversário, tá? Não quero dizer quem vai ser a nossa vítima, não. Quem vai ser a vítima aí. De repente, quem sabe não seja a nossa vítima, né? Porque, É. pelo menos em matéria de torcida, né, Guiné, eu acho que a gente está muito bem servido, né? Um público ontem no Morumbi de 56 mil pessoas, no frio de 12 graus, né? Uhum. O pessoal lá encolhidinho nas arquibancadas, foi bacana de se ver. Eu acho que é um enorme combustível para qualquer adversário aí que o time for enfrentável. Não, o povo chega no Morumbi treme. Isso ficou visível ontem porque o Tajeres não jogou, ele não conseguiu jogar, ele sentiu. Ele sentiu. Meu amigo, Muito. seus comentários finais aí sobre esse assunto e amanhã estamos aí na live. Guiné, é uma satisfação enorme estar aqui com você, com os nossos amigos ouvintes, telespectadores. Vamos continuar aí acompanhando São Paulo. São Paulo está empolgando o torcedor, né? Tá todo mundo ficando zubeldizado. Ainda nós temos aí algumas restrições aí sobre algumas coisas do Zubeldia, mas tá legal de ver, tá empolgante e tá muito satisfatório de ver o quanto que o time está se entregando. Um abração para você. Amanhã nós estamos juntos aí no Tricolor no Debate. É isso aí, meu irmão. E é aquilo, né? Se a gente não tivesse algumas críticas, não seria a gente, seria a pessoal que fica torcida aí, né? Mas Com vamos lá. Quero, certeza. quero agradecer a você, Fernando, agradecer o pessoal que vai nos ver no YouTube e agradecer as pessoas que vão nos ouvir no podcast. Quem está no podcast, vem para o YouTube. Quem está no YouTube, vem para o podcast. E é isso aí. Muito obrigado a todo mundo e salve o Tricolor Paulista. Um abraço.